estava passando por uma dificuldade técnica aqui, não estava conseguindo iniciar os vídeos. Bem, pessoal, bom dia, paz do Senhor. Aqui é o Diácono Jefferson, Ministério de Madureira, setor 110, sob os cuidados aí do pastor Antônio Carlos e da missionária Eliana. E tendo foco na lição do nosso domingo, né, do dia 9 de julho, que já passou. Hoje são 13 de julho. Mas, bora lá, né? Recuperar uma aula perdida. Esse trimestre de 2023, já estamos no terceiro trimestre, estamos estudando os livros dos profetas menores. A lição de número 1, tivemos uma introdução do que é ser profeta, quais são as obrigações de um profeta, né? E como funcionava o chamado do profeta. E agora a gente tem aí mais 12 aulas, 12 lições com relação a cada profeta. Tivemos agora dia 9, né? Essa lição do profeta Oséias. E a próxima aula, que é a lição número 3, vai ser o profeta Joel. Então bora lá para o tema da lição, né? O amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Deixa eu só ligar aqui a bateria. Tá. Texto áureo. O texto áureo está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, em que vai dizer aí, ó, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Pessoal, o que está acontecendo aqui no livro de Oséias? Primeiramente, Oséias, ele vem a significar... Aqui, ó. Oséias, ele vem a significar... Cadê? Misericórdia. Salvação, perdão. O nome de Oséias quer dizer salvação. E essa é a missão do profeta Oséias no momento que se passa o livro dele, né? Verdade aplicada, a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus, né? Ali, como a gente pode observar, por exemplo, lá em Romanos 5, versículo 8, em que o apóstolo vai estar passando a informação de que Deus amou o homem, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, ele enviou seu Filho, enviou Jesus para nos salvar quando ainda nem tínhamos a intenção, né, de sermos salvos. Nós não queríamos saber da salvação, mas ele já tinha enviado a providência, que era Jesus. Aqui no profeta Oséias a situação é bem parecida. O povo tinha totalmente se afastado da presença de Deus, não queria ouvir os conselhos, os pastores, os sacerdotes não queriam ensinar a palavra de Deus, não estavam mais tendo nenhum compromisso com Deus. Tanto que eles davam como posso falar, eles davam a glorificação, eles agradeciam, o agradecimento deles era direcionado a Baal com relação à colheita, ao fruto da terra, a plantação, a criação de gado, tudo isso aí eles estavam consagrando a Baal. Eles falavam que Baal era o provedor deles. Então, mais aqui na frente a gente vai ver o que Deus faz nesse momento com eles, né? Os objetivos da lição são 3: apresentar o cenário da mensagem de Oséias, destacar os acontecimentos na vida de Oséias e mostrar lições do livro de Oséias para os dias de hoje. Como a gente viu na lição passada, né, na primeira aula, lá uma das abordagens é com relação se o profeta do Antigo Testamento ainda fala nos dias atuais. E nós vamos ver isso muitas vezes aqui, ó. O que está escrito lá ainda acontece nos dias de hoje. São lições que a gente pode utilizar nos dias de hoje, sim. Texto de referência. O texto de referência está em Oséias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Dá uma pulada para o capítulo 11, versículo 4. Em que diz, palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vocês observam a introdução aqui, ó,
ela vai falar de quem foi Oséias, né? Até então a Bíblia só tem essa informação de quem foi Oséias, ela não dá um relacionamento a mais, como dá lá em Jeremias, né? Falando no momento que ele foi chamado, como é que foi o chamado dele. O livro de Oséias já não passa essa informação. A única coisa que se sabe é que o seu pai tinha um grande renome, né? O seu pai era alguém que era bem conhecido na sociedade naquela época. Então aqui ele ganha essa honra de ter o nome do seu filho associado ao do seu pai. E logo em seguida ele vai dar o período que se passa o ministério de Oséias. O ministério de Oséias vai se passar no tempo dos profetas Uzias, aliás, dos reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né? Foram reis de Judá. Sabe-se que o ministério de Oséias teve ali em torno de 80 anos. E nesse mesmo período, ele presenciou tanto os reis de Judá como os reis de Israel. Também se sabe que naquele mesmo período, o povo de Israel, né, a descendência de Jacó, estava ali, aquele reino estava dividido. Né? Se dividiram em reino do norte e reino do sul. No reino do norte estava ali Judá. Né? E no reino do norte estava Israel, e no reino do sul estava Judá. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O que está acontecendo, pessoal? Por que Deus está mandando, né, Oséias fazer isso? Como eu falei, o ministério de Oséias começou jovem. Ele se durou 80 anos, né? Então ele começou jovem. Essa comparação que se faz com ele, dali uma certa comparação de alguém que começou puro, né? Começou puro. Então ele faz assim uma certa semelhança com Jesus, porque Jesus veio como um ser humano puro e ele veio para viver no meio de uma sociedade corrompida, né? Uma sociedade que havia se desviado do Senhor. E Oséias vai representar isso no meio daquele período ali. Ele vai como um homem santo, né? Um homem puro, né? Um homem puro, e vai se envolver com uma filha de prostituições, simbolizando o povo de Israel. O povo de Israel havia se distanciado grandemente do Senhor, deixou de adorar a Deus, deixou de ser fiel a Deus, para adorar um Deus estranho, né? Um Deus que eles podem visualizar, mas que não fala com eles, não tem ouvidos, mas não escuta. É uma coisa morta. Né? Eles preferiram aquilo do que um ser divino, realmente, como o nosso Deus é, que é capaz de abrir mares, né? Que é capaz de trazer água em locais secos, dar fruta em locais secos, e trazer o impossível para o possível. Mas eles preferiram isso aí. Versículo 3. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Né? A gente vê mais à frente aí que no total foram 3 filhos que Oséias teve com a sua esposa. Oséias 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Aqui Deus está fazendo uma comparação, ele está falando dele mesmo. Atraí-os com cordas de amor. Deus, ele sempre procurou chamar o homem com amor, né? Com carinho. Ele é um pai misericordioso, que ele tem cuidado com os filhos dele. E naquela época também, aquele momento, ele estava tentando chamar eles com amor, com carinho, tanto que lá na frente ele vai enviar seu filho. A gente vê como Jesus trabalha. Jesus não trabalha batendo no pessoal, com carga pesada, não. Jesus vai trabalhando, ensinando, com amor, dando atenção aos que estavam abandonados pela sociedade. Isso aí, ó, é isso que ele está ensinando, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de suas queixadas, né? Ele estava tirando o peso das suas costas. Ele estava aliviando ali toda aquela sobrecarga que os sacerdotes, né, a liderança estava colocando sobre a nação, sobre a população. E lhes dei mantimento. Deus é um Deus de providência. Ele sempre dá providência para aqueles que são fiéis a Ele. Eu tentei fazer aqui esses vídeos aqui, eu consegui fazer só 2, né? Era aqui 6, consegui fazer só 2. Mas só desses 2 aqui, eu já coloquei no grupo da igreja. Espero que vocês tenham entrado lá no YouTube, tenham assistido. Fala muito com relação a isso, né? O tanto que
povo não estava se interessando em conhecer a Deus, a viver com Deus, e o tanto que ele falava sobre arrependimento, chamava esse povo a se arrepender, a se renovar na presença dele, né? Motivo de oração. Ore por mais sensibilidade espiritual e amor ao próximo. O esboço da lição. O cenário da mensagem do profeta Oséias, os acontecimentos na vida de Oséias e Oséias para os dias de hoje. E lá no final a conclusão. Introdução. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica, uma ilustração de ensinamento do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. O cenário da mensagem do profeta Oséias. Bora aqui fazer uma leitura rápida. Em um período de apostasia, né? Que vem a ser apostasia é deixar de acreditar em Deus. São pessoas que já estavam na presença dele, já estavam caminhando com ele, mas em algum momento preferiram abandonar o barco, né? Preferiram deixar de acreditar no nosso Deus. Onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança. Até porque o próprio mandamento diz, né? Não adoreis nenhuma escultura feita ou imagem feita sobre a terra ou abaixo da terra. Não adore nenhum outro Deus. Resumindo, não adore nenhum outro Deus. Não existe outro Deus. Só existe o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Esse é o nosso Deus. Deus que enviou o seu único filho para nos salvar no mundo de pecado. O profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento e voltar-se para Deus. A missão do profeta, já vimos na lição anterior, a missão do profeta é denunciar o pecado, denunciar todo o desrespeito com a sociedade, abandono, distrato, tudo relacionado a essas situações que ninguém teria coragem de falar, a não ser um profeta, um homem enviado de Deus. E dessa forma, denunciando o pecado, você tem chance de reconhecer onde está a sua falha, de reconhecer o seu erro e voltar-se para Deus. Oséias nos ensina sobre os limites do amor de Deus. Sim, o amor de Deus tem limite. Com certeza você ouviu muito isso. Deus é Pai. Ele é Pai. Então ele vai fazer de tudo para resgatar o seu filho, para ensinar o seu filho o melhor caminho que ele possa estar, que ele possa viver. Ele vai fazer isso. O ponto 1. Conhecendo um pouco mais o profeta. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, João, Acais e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Foi contemporâneo, viveu na mesma época que os profetas Isaías, Amós e Miqueias, e o seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos ou mais. Contudo, não há consenso entre os comentaristas. Durante a pesquisa, eu achei essa informação, e a mais recente que eu achei foi de 80 anos. Seu ministério durou 80 anos. Mas isso aí realmente não traz assim, uma coisa assim, isso vai edificar na minha vida, 80 anos de ministério. Não. Isso aqui é só para ter uma base de quanto tempo durou o trabalho dele. Ele viveu numa época de turbulência política interna e no cenário internacional. Política interna, o povo de Israel estava dividido, né? Norte e Sul. Cenário internacional, Deus estava começando a enviar o castigo. Logo ia começar a chegar o povo que ia fazer Israel se tornar escravo. Ali quem era Oséias, tá. Aqui, ó. 1.2. O engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometiam ao adorarem outros deuses. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade de Israel experimentou foi um presente de Deus, o Senhor da Aliança. Observando em Oséias, capítulo 2, versículo 10, 11 e 14, no capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta, com a metáfora do seu casamento, simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava consagrando a terra, consagrando os animais a Baal. Eles não estavam sendo fiéis a Deus na sua adoração.
Bem aqui, ó. Antigo Testamento. Como Israel se recusou a reconhecer o Senhor como a fonte de prosperidade na agricultura, Deus tiraria suas bênçãos e não mais supriria as necessidades da nação. O Senhor exporia publicamente a infidelidade de Israel por meio do julgamento, a afirmação dos anjos diante dos olhos dos seus namorados, diante dos olhos dos seus ídolos. Indica que os ídolos de Baal seriam incapazes de ajudar Israel, provando assim quão era vão adorá-los. É a única forma, né? Se você tirar aquilo que a pessoa se acha que se sustenta, ela vai realmente descobrir se ela é sustentada por Deus ou pela sua própria força. Tira a tua saúde, né? Se Deus toca na tua saúde, você se sustenta por você mesmo ou pela vontade de Deus? Você vai correr para Deus. 1.3. As consequências da infidelidade. Osés buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo. Ele descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Consequência da infidelidade de Israel, já falar na lição 1.2. Se você não serve fielmente ao Deus de Israel, tudo que ele te provém e ele te dá, ele põe a mão e retém. Ele não vai permitir que chegue a você. Você não é mais fiel a ele. Você não adora a ele. Você não procura seguir a vontade dele. E você já conheceu e sabe quem ele é. Sabe como ele é. Sabe que ele é capaz de fornecer tudo que você precisar. Você não vai passar necessidade. Claro que depende da tua força. Depende da... O que eu ia falar, na verdade, não é força. É do teu esforço. Né? Depende do seu esforço de ir atrás de conquistar o seu. Mas lembrando que sempre tem que permanecer a fidelidade com Deus. O profeta, totalmente enganjado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano dos seus líderes religiosos. Por isso sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade, que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Um profeta ou sacerdote não podia tomar como esposa uma mulher prostituta, sobretudo se ela continuasse praticando a sua arte. É assunto de discussões se a esposa de Osés já era prostituta, ou se ela se prostituiu depois de ter se casado com ele. Este versículo, considerado isoladamente, subentende a primeira possibilidade. Encontramos aqui uma ordem altamente irregular dada pelo próprio Jeová. Todas as regras deveriam ser quebradas. Esse homem santo deveria buscar uma prostituta, ainda praticante, para tomá-la como esposa. Através de tão estranha circunstância, seria ensinada uma lição objetiva espiritual à nação de Israel. Essa era a prostituta adúltera e Javé era seu marido. Gente, é pesado, né? Esse é um conteúdo muito pesado, porque ele vai confrontar grandemente não só nós, igreja, como também o mundo externo, né? Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque de uma certa forma não, eles conhecem, já ouviram falar, com certeza já viram situações que vão dizer assim: isso é um milagre de Deus, é impossível ter acontecido por uma ação normal. Eles sabem que Deus existe, eles só não querem se submeter às vontades do Senhor. Porque se submetendo às vontades de Deus, eles deixam de fazer o que eles gostam de fazer. A vontade da carne deles teria que ser morta, eles não querem matar a vontade. Similarmente acontecia que o povo de Israel sabia de toda a capacidade que Deus tinha. Os sacerdotes, principalmente, aqui eu até amenizo a situação do povo, porque eles dependem de alguém para ensinar a eles. Por exemplo, hoje a gente depende do nosso pastor, do nosso presbítero, do nosso evangelista, até de mim mesmo, né? Que eu não sou nenhum deles, não tenho meu curso de teologia, mas eu tenho aqui, eu tenho estudado, procurado aprender mais sobre a palavra, procurado seguir a vontade de Deus, porque Ele colocou no meu coração uma vontade de proclamar a palavra dele, de ensinar, de falar. Eu quero fazer isso, eu quero falar de Deus, eu quero praticar a vontade de Deus. Eu tenho minhas limitações, mas se Deus quiser eu vou vencer todas elas. Eu vou ser sim uma pessoa que vai ensinar a palavra de Deus de forma a enriquecer vidas, né? A maior riqueza do ser humano é sabedoria, conhecimento, porque isso aí ninguém tira de você depois que você adquire ela.
Olha, pessoal, até que foi ensinado que o tempo de prosperidade do povo de Israel, ao invés de despertá-los para a gratidão a Deus, levou-os à insensibilidade e apostasia. Capítulo 2, aí, os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensa discussão no meio dos intérpretes. Misericórdia. Glória a Deus, já foi já. Aqui onde eu estou trabalhando é um salão de beleza, serviço gráfico. Então a frente está aberta aqui e todo o som externo acaba sendo capturado pelo computador. Dando continuidade. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade de seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco, e a decadência espiritual precede a decadência moral. Pessoal, se vocês abrirem lá no Kawaii, eu tenho procurado meu nome, eu tenho colocado muitos vídeos, até o momento tem 40 vídeos com conteúdo sobre casais, sobre relacionamento. E recentemente eu tenho falado sobre isso, sobre fidelidade, sobre adultério. No casamento, se entendeu que o adultério ele é possível e passivo de qualquer situação. Se o homem ou a mulher não tiver vigilância, não tiver cuidado, de reconhecer o perigo, de ver o perigo e se afastar dele, ele cai no adultério. O povo de Israel estava convivendo com os cananeus. Eles já tinham sido, antigamente, eles tinham sido ensinados que eles não deveriam se misturar muito, para não ocorrer essa mistura religiosa, uma mistura cultural. Devemos respeitar a cultura de cada um. O povo de Israel foi um povo separado para ele ser exemplo. O povo de Canaã deveria olhar o povo de Israel e ver ali um povo frutífero que é fiel ao Deus Jeová e querer parar de adorar a Baal e adorar aquele Deus, mudando suas atitudes, mudando seus hábitos. Mas o que passa a acontecer é que o povo de Israel para de adorar o nosso Deus para adorar o Deus de Baal. Por quê? Porque eles não queriam matar suas vontades, não queriam abandonar seus prazeres. E isso é um ato de infidelidade. Por exemplo, você se casa. Você casou com sua esposa se casou com você, marido e mulher. Mas você tem hábitos, costumes que a sua esposa não gosta que você faça. Ela não quer que você faça mais. A sua fidelidade está nisso. Parar de fazer aquilo que ela não gosta. Você está sendo fiel a ela. Agora, se você faz escondido, eu gosto de tomar uma latinha. Não tem nenhum problema, amor. Só uma latinha. É repreendido. Para com essa latinha. Ela não gosta. Desiste disso. Assim você está sendo fiel a ela. Porque você sabe que aquilo traz ali sempre uma turbulência no casamento, no relacionamento. Quando eu saio do trabalho, eu gosto de ficar sentado com os meus amigos na esquina conversando. Conversando o quê, varão? Está evangelizando, pelo menos? Se estiver evangelizando, perfeito. Ainda tem respaldo. Você só conversa fora, terminou o trabalho, tchau, até amanhã, vou para casa. Vai conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos. Amém? 2.2. Os filhos de Oséias eram a mensagem de Deus. Os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam esses nomes, mensagens de Deus para o povo. Jezreel, Lo-Ruamá e Lo-Ami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava um crescente descontentamento de Deus para com o seu povo, mas também transmitia esperança, amor, restauração e renovação. Jezreel significa Deus semeia. Também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Esse nome evocava juízo. Jezreel, onde Deus julgou os idólatras.
A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Lohoamá significa na compaixão. A mensagem do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. Lo-ami significa não, meu povo. Este era o filho mais novo. Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais seu povo. Pesado, né? Então, o que a gente aprende com isso aí? Você quer estar sempre podendo passar por provas, mas sabendo que Deus é contigo, que Deus vai te ajudar, te restaurar? Ou você quer passar por uma prova sabendo que é uma peia realmente, um castigo de Deus realmente? E que ali ele só vai voltar, tá do teu lado 100% se você se arrepender, se você clamar o sangue dele, se você quiser mudança. Mude agora, enquanto está fácil. Você não está passando por dificuldade, você não está sofrendo, está indo tudo bem na sua vida. Essa é a chance de você mudar suas atitudes, de você mudar seus hábitos, de evangelizar sua casa, evangelizar sua família. Varão, chama teus filhos, chama tua esposa, bora para a igreja, vamos nos unir a Deus. Com Ele somos mais fortes. 2.3. O drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e os filmes mostram sem qualquer problema real. A vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus. Como dito anteriormente, a decadência espiritual precede a decadência moral. E isso tem acometido muitas famílias, onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega aos lares. Verdade. Isso é verdade. Lá na lição do segundo trimestre, nós lemos e aprendemos a seguinte situação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue se aproximar de você primeiramente e depois do seu próximo. Mas quanto mais você se distancia de Deus, mais você começa a se distanciar de si mesmo. E também consegue se distanciar dos seus próximos. Traz isso para o casamento, Jefferson. Como é que fica isso aí? O marido se aproxima de Deus. Pode ter certeza que ele é um homem convicto de quem ele é. Do que ele tem na sua casa. Porque ele consegue trazer até essa casa também a Deus. Agora, o homem que não tem Deus na sua vida, ele não consegue ter o amor próprio para ser fiel à sua esposa e à sua casa. E acaba afastando todo mundo de todo mundo. Tudo se perde, tudo se destrói. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua esposa. Oséias para os dias de hoje. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Faz-nos pensar sobre até onde é possível amar alguém. Oséias ilustra uma metáfora de que é o verdadeiro amor, um amor que supera as expectativas humanas, um amor que, 1 Coríntios 13, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor aqui pode ser um amor humano, mas também pode ser um amor ao Evangelho. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os relacionamentos certamente estão em risco. Decadência espiritual precede a decadência moral. Foco na lição, né? Aí eu já passei mais cedo isso aí. 3.1. Extraordinário amor de Deus. Apesar de tanta infidelidade, gente, era muita infidelidade, era muita idolatria, era muita violência. Todo mundo estava desviado da presença de Deus. Mas mesmo assim, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Oséias 14, versículo 1. Converte-te, Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. Pessoal, imagina a situação na casa de vocês. Traz isso para dentro da casa de vocês aí. A gente acontece isso muito com nossos filhos. A gente está ensinando, às vezes o garoto está teimando, quer fazer coisa errada.
outros pais vão falar assim: eu desisto desse menino, não quero mais saber, que ele morra pra lá. Olha a diferença disso com Deus. Deus, ele não desiste do filho em nenhum momento. Ele não fala que vai desistir do filho dele em nenhum momento. Ele fala que vai enviar o castigo. Vai dar o castigo. Porque ele é um pai amoroso. E até mesmo antes dele dar o castigo, ele ainda fala: olha, menino, para com isso pode acontecer. Ele dá o aviso, então o máximo que ele pode, mas não dá mais. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar a aliança e derramar a bênção abundante. São promessas que apontam para a vida de Jesus, que estabeleceu uma nova aliança e um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, seria chamado filho de Deus vivo. E desfrutaram das maravilhosas bênçãos de Deus juntamente com os gentios que se arrependerem. Olha aí, sim, glória a Deus, um chamado arrependimento. O livro de Osés relata uma história de amor com detalhes constrangedores, que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Com base nisso, faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel. Diante da sua situação de terrível apostasia, a dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel. O desafio de amar outra pessoa. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo, e consequentemente por todos os nossos pecadores. A dolorosa experiência de Osés ilustra o amor de Deus disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e perdidos com seus delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro. Já falamos sobre isso aqui. Se você não ama a Deus, você não ama a si mesmo e também não consegue amar o seu próximo. O desafio de amar outra pessoa é o desafio de você se entregar totalmente a alguém com a expectativa dessa pessoa retribuir. Retribuir o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, tudo que você faz por ele. Quão bom é quando há esse compromisso, né? Essa fidelidade de você amar o seu próximo, seu esposo, sua esposa, ele ser fiel com você, tendo cuidado com você, trazendo providência para você, te ajudando no que for possível, te dando ânimo, força, te ajudando a superar todas as situações. Quão bom e maravilhoso é isso. Assim nosso Deus é. Conclusão. O amor de Osés por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Como falei, Romanos 5:8. Deus amou o homem de tal maneira que enviou seu Filho único quando ainda éramos pecadores para nos salvar. Um amor incompreensível e imensurável aos olhos humanos. Efésios 3, 18, versículo 19. Mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podemos viver e testemunhar esse amor todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, essa é a revista de número 2, né? Logo mais aí, edição de número 3. Descansar aqui a voz. E vamos que vamos. Bora ler, bora estudar, bora conhecer mais de Deus, bora nos aproximar deles. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.